Tudo isso culmina em adoração. A igreja, ela está no mundo para adorar a Deus, ela vive para adorar a Deus, e os aspectos da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, como vivemos, como falamos, como nos relacionamos, aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós tratamos os outros, a forma que nós somos tratados, tudo isso é adoração ao Senhor. A nossa vida deve ser uma vida corandel, uma vida diante do Senhor e na presença do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu queria trabalhar um texto. Ele foi lido, um texto muito duro, na verdade, pelo profeta Malaquias. É uma sentença pronunciada de Deus à sua nação, mas eu queria que nós pudéssemos entender ou refinar a nossa adoração por aquilo que os outros erraram. Então, diz certo ditado que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, o sábio, ele aprende com os erros dos outros, e o burro, ele nunca aprende. Então, nós queremos ser sábios segundo a visão de Deus, queremos ser sábios pela ótica do nosso Senhor, e nós queremos aprender a partir do erro de Israel e refinar a nossa adoração, entender aquilo que Deus espera de nós hoje, no século 21, a sua igreja. E, novamente, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo para o livro de Malaquias, capítulo de número 1. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Se você tiver uma dificuldade, você vai para Mateus e volta um pouquinho aí, você encontra Malaquias. O texto em questão dessa noite, ele está a partir do verso 6 até o verso de número 14. Nós vamos fazer novamente a leitura a partir do verso 1 até o 14, e em seguida nós começamos as considerações interpretativas desse texto. Profeta Malaquias, capítulo de número 1, dos versos 1 ao 14. Todos estão lá? Amém ou misericórdia? Amém? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Deus agora está respondendo ao povo. Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus aqui está falando sobre o monte Seir. Se Edom diz: fomos destruídos, e Edom aqui como sinônimo de Esaú. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E Deus responde aqui: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas,
para que não acendesseis de balde ou em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar. Nosso Deus, nessa noite nós queremos concentrar o nosso coração no Senhor. O Senhor teve aqui uma dura sentença contra Israel, e especificamente contra os sacerdotes, aqueles que deveriam instruir o povo, aqueles que deveriam oferecer o melhor sacrifício do povo para o Senhor, aqueles que deveriam ser mediadores, mas eles desprezaram, entenderam que a mesa do Senhor é desprezível, e o Senhor os reprova. Pelo contrário, o que eles pensavam que estavam oferecendo culto ao Senhor, na verdade era um escárnio. Livra-nos, Senhor, livra-nos de sermos hipócritas, de sermos quem não somos. Queremos ser humildes, e pela graça que há em Jesus, nós queremos oferecer uma oferta que chegue ao Senhor em aroma suave. Queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecê-lo por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprender a Tua palavra, de considerar os Teus princípios para a nossa vida. Recebe nessa noite a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida e o nosso culto. Em nome de Jesus, nosso Salvador, te oramos. Amém. Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento. O seu nome significa mensageiro de Deus, e nós não encontramos nenhuma genealogia de Malaquias por todo o Antigo Testamento. Alguns teólogos chegam a dizer que Malaquias pode ter sido um pseudônimo para o profeta Esdras, na verdade o sacerdote Esdras. Era como se Esdras estivesse escrevendo para a nação, é como se Esdras estivesse escrevendo para os sacerdotes, e aí deu o título a esse livro como Malaquias, que seria aí o mensageiro de Deus. Eu não acredito nessa suposição, eu acredito que de fato Malaquias foi um dos profetas do Senhor, foi alguém a quem o Senhor separou para pronunciar uma sentença, para pronunciar juízo, pronunciar graça sobre o povo de Israel, especificamente ao povo e aos sacerdotes. Suas profecias não visam confortar um povo em aperto político. Elas não pretendem corrigir o paganismo no meio do povo de Deus e nem trazer juízo a qualquer outra nação, diferente de alguns livros de profetas, ou especificamente os profetas menores. O livro de Malaquias se destina especialmente a Israel. E por que não é um livro que fala sobre apertos políticos? Porque nós temos uma nação que saiu do cativeiro. Ele é um livro por excelência pós-exílico, de um povo que saiu do cativeiro babilônico, especialmente pelos reis e imperadores persas, e também não deseja corrigir paganismo, idolatria. Por quê? Porque o povo viu, o povo sentiu, o povo provou que Deus não tolera ser trocado, que Deus não tolera idolatria entre o seu povo.
Por causa da idolatria, o povo foi levado ao cativeiro babilônico como peixes. E a linguagem veterotestamentária, a linguagem do Antigo Testamento, é que eles foram levados para o cativeiro como peixes, com anzóis que furavam o seu queixo e arrastavam esse povo para o cativeiro babilônico. Qual é o alvo principal das profecias de Malaquias? Corrigir um povo apático, corrigir um povo frio, corrigir um povo desinteressado, corrigir um povo frio, indiferente com as coisas de Deus, além de corrigir a prática sacerdotal e o coração do povo de maneira geral, após o terrível momento do cativeiro babilônico. Nós geralmente pensamos que Malaquias é o livro por excelência dos tesoureiros. Por quê? Nós sempre lembramos do profeta Malaquias quando ele fala de dízimos e ofertas. A gente resume Malaquias a dízimos, mas a profecia de Malaquias é tão atual para a igreja hoje como as notícias que sairão no jornal amanhã. Nós estamos falando de um livro com aproximadamente 2.500 anos de distância da igreja do século 21. Nós estamos falando de um profeta que escreve ali por volta do ano 430, 100 anos depois da reconstrução do templo, 100 anos depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, e nós encontramos, depois que o povo viu a providência de Deus no levantar dos muros, depois que o povo viu a providência do Senhor no restaurar do culto, no restaurar do templo, o povo volta a práticas que Deus abomina. Especialmente nós vamos ver os paralelos entre Malaquias e o próprio livro de Neemias. Nós não podemos datar o livro, não tem como a gente chegar a uma data tão exata do livro, mas é possível deduzir pela data que eu falei, 430 ali, por volta de 430 antes de Cristo, por algumas evidências internas do próprio livro. Ele é um livro pós-exílico, basicamente ele trata de um povo que sai do cativeiro babilônico a partir dos reis persas. Mas tem uma palavrinha, especialmente aí no capítulo 1, que nos dá a entender que esse livro, ele foi escrito pós-exílico, especialmente ali no ano 400, 430, um pouquinho ali antes do período de silêncio profético do Senhor, antes de Deus se calar por 400 anos. Qual é essa palavra, pastor? Lê comigo o verso 8. Malaquias capítulo 1, verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. A palavra governador, ela não aparece em períodos anteriores, por exemplo, a Esdras e Neemias. Então, a palavra, quando ela aparece aí, a palavra hebraica perá, ela é usada lá em Ageu, especialmente para Zorobabel, na primeira deportação, ou seja, a palavra é usada para falar de Zorobabel como aquele que está sendo ali um governador, aquele que está levando o povo, e Zorobabel está voltando para a terra a partir da primeira deportação para restaurar o culto. Nós temos uma segunda deportação com Esdras para reconstruir o templo, e a terceira deportação com Neemias. Então, a palavra perá, que é usada aqui em Malaquias, ela é especialmente usada na literatura pós-exílica, ou seja, nós encontramos essa palavra usadas apenas depois do período em que o povo é deportado pelos reis persas. A ausência de qualquer referência à reconstrução e o fato de o culto ter degenerado pela mera rotina sugere que passou um tempo considerável desde a reconstrução
até que se escrevesse de fato Malaquias, ou até que Malaquias pontuasse alguns problemas daqueles que estão aqui. As condições sociais em que Malaquias escreve lembram o tempo de Esdras e Neemias. Existe em Malaquias a mesma indisposição em relação a contribuir com dinheiro para o caixa do templo. Malaquias capítulo 3, verso 8, e aí você confere lá com Neemias, capítulo 10, verso 23 e 29. Os pobres e oprimidos estavam sendo novamente explorados. Malaquias capítulo 3, verso 5, um paralelo com Neemias capítulo 5, verso 1. E o que é mais característico, os casamentos mistos. Os casamentos mistos parecia serem um calo no sapato do povo de Deus. Quando Deus liberta o povo, especialmente no Antigo Testamento, das muitas instruções que Deus dá ao seu povo, uma fica muito claro: vocês vão chegar na terra prometida, vocês vão possuir Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas vocês não podem se misturar com as mulheres daquela terra. Essas mulheres, elas vão trazer para vocês dificuldades, especialmente no culto. E se você lembra, um caso muito emblemático é o rei Salomão. Salomão foi alguém que, apesar de ser o homem mais sábio do mundo, pediu a Deus sabedoria. Ele tropeça nesse quesito, ele cai nesse quesito, e por cair ele também oferece aos deuses estranhos culto. Então, Deus todo o tempo está chamando o seu povo, chamando a atenção do seu povo para os casamentos mistos, os casamentos entre, por assim dizer, crente e descrente. Então, essas evidências paralelas de Malaquias com Esdras e Neemias provou ser convincente, e há um consenso em relação a que Malaquias pertence aproximadamente aí ao mesmo período de Esdras e Neemias, entre os anos 430 e 400 antes do Senhor Jesus. O estilo de Malaquias é muito diferente dos profetas do Antigo Testamento. Lembra muito os nossos debates políticos. Talvez tenha sido daí que as televisões ou a mídia tenha tirado toda a cena de debate que nós temos hoje. Se você notar, Malaquias trabalha da seguinte forma: Deus apresenta uma questão, o povo faz uma pergunta e Deus apresenta uma resposta. Então, se você olhar no capítulo 1, Deus está dizendo: olha, eu amei vocês, eu vos tenho amado. E o povo pergunta a Deus: como o Senhor tem nos amado? De que forma o Senhor tem nos amado? Deus, de forma teológica, responde: olha, vocês eram dois irmãos, eram basicamente dois povos, Esaú e Jacó. Eu escolhi Jacó e desprezei Esaú, desprezei Edom. Será que isso não é uma prova de amor? Do verso 6 em diante, Deus vai entrar em uma sentença aqui com os sacerdotes. E Deus está dizendo: vocês estão oferecendo um culto que eu não quero. Vocês estão oferecendo ofertas desprezíveis. E os sacerdotes ainda têm a coragem de perguntar: que tipo de oferta? Como assim nós temos desprezado a mesa do Senhor? E Deus está dizendo: vocês estão oferecendo animais coxos, vocês estão oferecendo animais cegos, vocês estão oferecendo, em algumas versões, eu creio que é o que o irmão leu, vocês estão oferecendo a mim animais roubados. Será que isso me agrada? Então, Malaquias, ele trabalha, na leitura de Malaquias você vai perceber isso. Deus fala, o povo pergunta ou responde numa forma de pergunta, e Deus mostra como o povo tem errado. Então, é o que nós chamamos de estilo dialético. É Deus falando, o povo perguntando e Deus respondendo. É como se Deus estivesse chamando o povo a um confronto num tribunal. O livro é basicamente dividido em 6 sentenças. E aqui eu não quero cansar vocês com isso. Mas nós temos uma sentença no capítulo 1 e nós temos uma sentença no capítulo 2. É sobre essa segunda sentença que nós queremos trabalhar hoje à noite. Deus falando e recriminando o tipo de adoração oferecida pelos sacerdotes. O tema dessa noite
nos chama a atenção. Quando oferecemos a Deus o que não daríamos a ninguém. Quando oferecemos a Deus o que não daríamos a ninguém. Nós temos vivido um tempo em que é fácil manter as aparências da fé. Mas é muito difícil sustentar uma vida de reverência e de relevância para Deus e diante de Deus. Em Malaquias, Deus fala a um povo religioso. Deus fala a um povo ativo. Deus fala a um povo que está indo ao templo. Deus está falando a um povo que está oferecendo sacrifícios para Ele. Deus está falando a um povo que aparentemente está bem. Qual é o problema? Que apesar das aparências, o coração está distante. Apesar da boa aparência, o povo está apático, o povo está frio, o povo está distante, oferecendo uma adoração que chega a Deus como escárnio. O texto nos confronta com uma pergunta central: como temos tratado o nome do Senhor? Como temos tratado o nome do Senhor? E aqui, de forma breve, eu quero tratar com vocês algumas lições. E Deus nos mostra essas lições a partir de Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. Primeira lição dessa noite: Deus exige honra como Pai e Senhor. Verso de número 6. Vamos ler? Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Deus, ao falar com os sacerdotes, ele começa com uma comparação simples. E essa é a diferença da literatura hebraica para a literatura grega, ou a diferença entre textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é muito prático. Deus usa, não é que Jesus não faça isso nos evangelhos, mas Jesus usa isso largamente por causa da sua influência judaica. O profeta Malaquias, ele chama os sacerdotes para uma conversa, por assim dizer, e aqui ele está pronunciando uma sentença usando algo muito comum da época: um pai e um senhor. O pai deveria ser respeitado porque a lei dizia que o filho que não honra o pai, ele deveria ser morto, apedrejado. Um filho que não honrava ao pai da devida forma, um filho rebelde que não respeitava, um filho rebelde que passava por cima das ordens do seu pai, os pais deveriam pegar, especialmente o pai, levar esse menino até a porta da cidade, e a porta das cidades do Antigo Testamento era um local muito importante, porque era ali em que os juízes julgavam algumas causas. E ali o pai levava o filho até a porta da cidade e dizia aos anciãos: olha, não quer me obedecer, tem sido rebelde. E ali os anciãos diziam: então, a lei determina que ele deve ser apedrejado. Então, quando Malaquias está usando esse paralelo, olha, eu sou pai, é porque Deus esperava dos sacerdotes a honra devida. E ele continua dizendo: eu também sou o Senhor. Para constatar o que eu estou dizendo, abra lá sua Bíblia para Deuteronômio, capítulo 27, verso 16. Deixa marcado aí em Malaquias. Deuteronômio 27, 16.
Então, quando Deus está usando esses textos ou chamando a atenção para isso, claramente os sacerdotes estão entendendo que Deus está chamando a atenção deles. Se você está em Deuteronômio 27:16, o texto diz o seguinte, nota a primeira palavra, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Quando Deus diz, olha, vocês não estão me honrando como pai, os sacerdotes entenderam claramente a mensagem, nós somos malditos. Vá para Deuteronômio 21, volta só um pouquinho aí, a partir do verso 18. Eles entenderam, se não estão honrando a Deus como pai, eles eram malditos. Deuteronômio 21, verso do 18 ao 23. Amém? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão, esse nosso filho é rebelde contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto, é beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, quando Deus chama a atenção e diz que os sacerdotes não estão o honrando como pai, os sacerdotes entenderam claramente a mensagem. Nós somos malditos. Nós somos dignos de morte, porque nós não estamos dando o devido crédito e a devida honra a Deus. Mas nota algo aqui interessante. O problema, meus irmãos, não era ignorância, mas um desprezo consciente. Eles perguntavam, em que desprezamos o teu nome? Um sinal claro, um claro sinal de insensibilidade espiritual. Em que nós estamos desonrando o teu nome? Irmãos, muitos dos que estão aqui nessa noite, ou você mesmo, diz que crê em Deus, diz que ama a Deus, mas talvez você não honre a Deus no seu coração. Nos evangelhos, Jesus recriminava justamente os sacerdotes da sua época, porque ele dizia, olha, vocês dizem que me amam, mas o amor, vocês dizem que amam a Deus, mas o amor de vocês é um amor da boca para fora. E quando nós olhamos para os evangelhos, a prova do nosso amor por Jesus, a prova do nosso amor pelo Salvador, é quando nós obedecemos os seus mandamentos. Você, meu amado amigo que nos visita nessa noite, pode dizer da boca para fora que ama a Deus. A questão é, sua vida demonstra obediência à palavra do Senhor? Sua vida demonstra que de fato você ama a Deus, que ama os mandamentos do Senhor, que respeita esses mandamentos, que honra a Deus como Pai, que dá a devida honra, o devido crédito a Deus? Nós temos aqui em Malaquias um desprezo consciente, não era por falta de conhecimento. E a gente erra no que conhece. Muitos dizem crer em Deus, mas não honra a Deus com obediência. Então, se você não obedece a Deus, João é muito claro na sua primeira epístola. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Quem não obedece a Deus ama o mundo. Não tem meio termo. João não fica em cima do muro, ele não é politicamente correto. Se você não tem obedecido a Deus, você precisa de Jesus para amar a Deus e amar os mandamentos do Senhor.
Muitos dizem que amam, que creem em Deus, mas não o respeitam com uma vida coerente. Honrar a Deus, meus irmãos, vai muito além de palavras. E o que é honrar? Honrar é um termo hebraico que traz a ideia de dar peso a algo, de considerar, de tratar com a devida importância. Então, quando eu digo que amo a Deus, eu trato com a devida importância, eu dou o devido crédito, eu dou o devido peso. Por quê? Porque não tem como eu viver nesse mundo, dizer que amo a Deus e virar as costas para os seus mandamentos. Honrar a Deus vai muito além de palavras, envolve uma postura de cristão nesse mundo. Envolve escolhas conscientes de amar a Deus e, acima de tudo, prioridade de honrar a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso coração não pode estar dividido e nós só conseguimos amar e obedecer a Deus pela graça manifestada na pessoa de Jesus. Talvez você tente todos os dias, eu quero ser uma pessoa melhor, e você faz seu esforço ali todos os dias, querendo obedecer a Deus, você se esforça ali para não pecar, mas você vai pecar todos os dias. E nós devemos louvar a Deus por Jesus Cristo, aquele que por sua graça nos faz aceitáveis ao Pai. O nosso culto só é recebido a Deus por causa de Jesus, não adianta. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão por Cristo, lembre, você canta louvor a Deus. Na verdade, você canta música, você não louva a Deus. Porque só quem traz, ou só quem presta o devido louvor a Deus é quem já nasceu em Jesus Cristo. Se você tem visitado essa igreja, tem amado ouvir as mensagens, mas ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, você precisa fazer isso urgentemente. Porque salvos são os filhos de Deus e não os amigos do Evangelho. Honrar a Deus envolve uma postura. Pastor, mas eu tenho medo, eu vou ser rejeitado pela minha família. Tome a sua cruz e siga-me. É a mensagem do Evangelho. Deus vai nos dar graça em meio a essas dificuldades da vida. Mas é muito melhor obedecer ao Senhor do que honrar aos homens. Lembra lá de Paulo? Creio que foi... Agora eu me esqueci, os dois personagens foram presos. Olha, agora eu quero... As autoridades dizem, olha, eu quero que vocês se calem. Vão embora, não falem mais de Jesus. E eles dizem, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu creio que foi Pedro e João. Pedro e João. Atos, eu acho que capítulo 5. Segunda lição que aprendemos é que sacrifícios defeituosos revelam corações indiferentes. Vamos ler comigo a partir do verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando vocês trazem o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse texto ele é muito elucidativo em muitas áreas da nossa vida, especialmente na nossa adoração. O que estava acontecendo era basicamente um desprezo. Malaquias está falando, ele é a boca de Deus para falar com aqueles sacerdotes, e Malaquias está, por assim dizer, revelando o coração e a prática sacerdotal. Verso 7. Vocês estão oferecendo no altar do Senhor pão imundo
E vocês ainda perguntam como nós temos desonrado ao Senhor com esse tipo de serviço. O Evangelho diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A prática sacerdotal dos dias de Malaquias falava muito de como estava o coração dos sacerdotes. Eles estão oferecendo pão imundo e ainda estão achando que aquilo é normal. Estão achando que aquilo ali é absolutamente normal. Aí o profeta chama o povo, chama especialmente o sacerdote e diz: espera aí, gente. Vocês estão achando a coisa muito normal? Espera aí, vocês não estão percebendo a apatia, a insensibilidade? Verso 8. Quando vocês trazem animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando vocês trazem o coxo, o aleijado, o doente, não é isso mal? Ora, pegue esses animais que vocês estão oferecendo aí, é como o profeta está dizendo, pegue esses aleijados, esses animais cegos, os aleijados que vocês estão oferecendo aí, apresente ao governador, apresente as figuras humanas e perceba se elas vão aceitar de bom grado. Deixa eu ilustrar isso para você. A gente quer vir para a igreja? Ah, mas Deus é gracioso demais, pastor. Às vezes a gente quer usar a pior roupa, quer chegar de todo jeito, havaiana com prego, né? Camisa rasgada, igual tiringa, né? Aquele rasgão na lateral. E tudo isso é normal. A gente chega atrasado na igreja e está tudo bem, pastor. Chegue atrasado no fórum para uma audiência. Chegue pelo menos sujo num fórum para uma audiência. O cabra não tem nem coragem de chegar de todo jeito. Você tem até medo de falar com um juiz ou um advogado, mas para Deus tudo pode. Não, pastor, nós canta de todo jeito, porque o que importa é a intenção. O diabo colocou algumas coisas no coração dos crentes e eles fazem isso, sabe, às vezes sem sentir. Não, mas o que importa é a intenção. Deixa eu contar uma historinha bíblica para vocês aqui. É BD, né? Os filisteus viram que estar na presença de Deus era sofrido, sem de fato ter a aprovação de Deus. Então eles levam a arca, e aí começam a acontecer tumores. E aí os filisteus dizem: olha, Davi, pelo amor de Deus, vem buscar essa arca. Vem buscar esse negócio, não está dando certo. A gente já deixou em tal canto lá. Agora venha logo. E aí Davi vai naquela alegria, mas Davi prepara um carro, e eu vou usar a expressão carro de boi, com uma junta de bois. E aí Davi vai alegre, está dançando aquela coisa, porque a arca era a presença do Senhor. A arca está voltando para Jerusalém, para o povo de Deus, depois de ter sido levada pelos filisteus. E aí Davi vai, leva consigo o povo, e aí colocam a arca em cima do carro e eles estão voltando para Jerusalém. O texto registra, eu creio que é 2 Crônicas, que ao passar por um ribeiro, o que é que acontece com a arca? Os bois tropeçam, o carro de boi era novo, viu? As rodas estavam justas, não tinha nada afogado, estava tudo zerado. Os carros de boi estavam novos. Mas ao descer o ribeiro, os bois tropeçam. E Uzá estende a mão para segurar a arca. O que é que acontece com Uzá? O texto diz que a ira de Deus se acende naquele momento, e aquilo que parecia ser um momento, aquilo que parecia não, aquilo que era um momento alegre, festivo, se torna um momento de dor, de choro. Porque Uzá, ao estender a mão e tocar na arca do Senhor, a ira do Senhor se acende e Uzá morre instantaneamente. Tristeza para Davi. Davi poderia chegar para Deus e dizer: mas Deus, nós estamos levando a arca.
Nós estamos levando a tua presença de volta à Terra Santa, ao lugar que o Senhor destinou à tua adoração. Sabe por que Davi não questiona isso com Deus? Porque ele sabe que está errado. Uzá teve a boa intenção, mas a boa intenção de errar. Porque a arca, ela foi projetada para ser levada em varais. Era por isso que Deus tinha reservado um povo, os levitas, os filhos de Arão, da tribo de Levi. Deus tinha determinado as medidas da arca, as argolas laterais da arca, o tamanho das varas que deveriam ser colocadas entre as argolas, para que a arca pudesse voltar novamente para Jerusalém. A arca não era para ter sido levada num carro de boi, a arca era para ter sido levada pelos levitas. Cuidado com o tipo de adoração que você presta a Deus de todo jeito e ainda diz o que vale e o que importa é a intenção. É isso que os sacerdotes estão dizendo aqui a Deus. Vocês estão oferecendo pão imundo, vocês estão dizendo que a mesa do Senhor é desprezível e ainda estão perguntando o porquê a mesa do Senhor é desprezível. E aí Deus faz questão de dizer, olha, vocês estão oferecendo animais cegos, animais mancos, os doentes. Apresente isso ao governador e pergunte se ele se agrada. Vamos lá para Levíticos, capítulo 22, por favor. Levítico, capítulo de número 22, a partir do verso 17. Levítico 22, a partir do verso 17. Até o verso de número 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala para Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho para que o sacrifício possa ser aceitável, início do verso 19, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O que Deus esperava, e a instrução estava clara para os sacerdotes, é que os animais que fossem oferecidos deveriam ser oferecidos sem defeito. A questão é que os sacerdotes simplesmente desprezam a ordem do Senhor, simplesmente eles fecham os olhos para aquilo que já está revelado, para a instrução do Senhor nas Sagradas Escrituras. Eles davam a Deus o que não servia para ninguém.
E eu quero trazer aqui algumas aplicações rápidas para nós. Hoje nós não trazemos mais animais para o culto. Nós não trazemos mais animais para serem ofertados. A nossa vida é um sacrifício a Deus, que chega a Deus em aroma suave. Mas aqui eu queria pontuar algumas questões que nos fazem lembrar também que muitas vezes nós estamos desprezando a Deus. Muitas vezes nós só oferecemos a Deus o tempo que sobra, o resto do nosso dia. Muitas vezes nós oferecemos para Deus um culto sem preparo. Talvez muitos nessa noite, e eu não falo só dos irmãos aqui presentes, mas muitos irmãos saíram de casa hoje sem pedir a Deus em oração que Deus falasse ao seu coração. Muitos saíram de casa sem pedir a orientação de Deus, a proteção de Deus. Muitos saíram sem pedir ao Senhor em oração que falasse ao seu coração para que encontrasse alguma área que pudesse ser corrigida, transformada. Muitos estão oferecendo um serviço a Deus sem amor. Eu faço isso por obrigação. Eu estou na igreja todos os domingos, pastor, porque eu tenho que estar lá, né? As pessoas olham, me conhecem, nossa igreja é pequena, então se eu faltar muito, as pessoas vão... O problema, irmãos, não é a limitação, é a falta de entrega sincera ao Senhor. Olha para o Evangelho e percebe que Deus entregou o seu Filho sem reservas. Deus entregou Jesus para morrer por nós sem reservas, sem vírgulas, sem apostos. Ele foi para nos servir, Ele morreu na cruz do Calvário, se entregou completamente por nós, para que nós pudéssemos nessa noite ter acesso ao Pai em adoração. Talvez você nem se dê conta, mas a presença do Senhor nessa noite é certa. O Senhor Jesus morre a nossa morte, nos oferece o seu perdão, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui com corações sinceros, humildes, quebrantados, para oferecer um culto a Ele, porque grandes bênçãos nós já recebemos pela cruz do Calvário. Irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber o tipo de culto que nós estamos entregando a Deus. Se nós de fato estamos entregando o nosso coração, ou se de fato nós entregamos ou estamos entregando a Deus o que sobra. Mas pastor, eu não tenho sido, ou não tenho entregado, oferecido a Deus o que de fato é devido a Ele. Eu olho para a cruz, eu percebo o tamanho da redenção, eu percebo o tamanho do sacrifício em Jesus, mas eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ter uma vida consagrada a Deus. E o texto é muito elucidativo. Vamos comigo para o verso 9? Malaquias capítulo 1, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que Ele nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e percebe um Deus ali carranca, né? Um Deus que está pronto a castigar, exercer justiça, exercer juízo. Mas o profeta Malaquias, ele está convidando os sacerdotes e dizendo: supliquem o favor do Senhor. Supliquem a graça de Deus. Supliquem a transformação que advém da graça. Suplique a presença do Senhor no seu coração. E nota algo: suplicar o favor de Deus, pedir que Deus nos conceda a sua graça, também envolve uma vida de arrependimento. Porque o profeta diz, olha, o finalzinho do verso 9: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Antes do nosso culto, antes do nosso serviço,
Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com aquilo que nós oferecemos. Deus está preocupado com aquilo que está por dentro, não aquilo que exterioriza. Porque é muito fácil ser hipócrita, é muito fácil enganar as pessoas com imagem, mas nós não enganamos a Deus. Lembra de Samuel chegando lá na casa de Jessé? Quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, esse aí. E o que é que Deus disse para Samuel? Samuel, eu não julgo segundo as aparências. Eu considero o coração. Meus irmãos, primeiro que o nosso serviço, antes de aceitar o nosso serviço, Deus está preocupado com a nossa vida. Por isso que no sermão de ontem eu terminei dizendo: cuidem do vosso coração, cuidem do coração de vocês, da vida espiritual. Porque edificar outras pessoas também é adoração. Oferecer serviço a Deus também é adoração. A nossa vida está diante de Deus. O Espírito Santo faz morada aí dentro. E é por isso que nós devemos buscar a graça, suplicar a graça de Deus. Mas ao suplicar a graça e ao receber a graça, nos arrependamos daquilo que nos afasta do Senhor. O que é que você tem para pedir perdão a Deus nessa noite? Você está aqui nessa noite oferecendo um culto ao Senhor. Tem amargura no teu coração, pede perdão a Deus nesse momento. Tem intriga no teu coração, pede perdão a Deus. Tem desânimo aí, pede perdão a Deus. Tem muita crítica com tudo, tem desonra com alguma coisa, tem tentação em alguma área, pede a graça de Deus. Suplica o favor do Senhor, deixa os fardos aos pés de Jesus, pede perdão e caminha, porque antes do nosso culto, Ele está preocupado com o nosso coração. A terceira lição dessa noite, aqui eu quero andar mais rápido, é que um culto sem reverência, ele se torna inútil. Verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde ou em vão o fogo do meu altar. Vê como é duro ouvir isso de Deus. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Essa é uma declaração muito forte nesse texto, muito forte. Por quê? Porque Deus prefere culto nenhum a ser oferecido a Ele um culto hipócrita. Deus está dizendo: eu queria que aparecesse aí um sacerdote entre vocês que fechasse os templos, que fechasse o templo, fechasse as portas desse templo, porque eu não suporto o tipo de culto que vocês estão me oferecendo. Claro, nós estamos há 2.500 anos, 2.400 anos da escrita desse texto. Mas será que pelo seu coração Deus está esperando que essa igreja seja fechada pelo tipo de adoração que você oferece a Ele? Vamos aplicar esse texto para a nossa vida? Às vezes nós prestamos um culto sem reverência, nós cantamos a Deus sem devoção, nós não cantamos prestando atenção naquilo que nós estamos dizendo a Deus, nós oramos sem fé, orações mecânicas, orações sem vida, nós servimos muitas vezes sem compromisso. Deus não se impressiona com atividades religiosas, mas com corações rendidos. Não pense que você vai ser a última bolacha do pacote para Deus. Não vai ser. Nós fazemos apenas aquilo que Ele nos manda. Somos servos inúteis. Um culto sem reverência para Deus é inútil. Um culto sem quebrantamento, um culto sem arrependimento, um culto que não chegue ao Senhor em aroma suave por Jesus Cristo, é um culto inútil para Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque nós não sabemos orar como convém, nós não temos uma vida 100% por nós mesmos, nós precisamos de Jesus,
que nos dá a graça, que nos faz aceitáveis diante de Deus. Por fim, Deus é grande demais para uma fé medíocre. Versos de 11 a 14. Deus fala aqui com os sacerdotes: vocês estão oferecendo um culto para mim, profano, um culto que eu não estou recebendo. Se arrependam, supliquem a minha graça, supliquem o meu favor, porque eu estou querendo fechar o templo. Mas ele diz: desde o nascente do sol, verso 11, até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E ainda dizeis: que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus aqui declara que seu nome é grande entre as nações. E então, como é que nós podemos compreender isso aqui? Provavelmente Deus está se referindo àqueles que foram dispersos e não voltaram mais para Jerusalém. Então, houve um primeiro cativeiro da tribo do norte, do reino do norte. Então, as 10 tribos do norte, elas basicamente desaparecem quando são levadas pelos assírios. Mas o reino do sul, Benjamim e Judá, essas duas tribos, esses dois povos, eles são levados para o cativeiro babilônico, mas eles são trazidos de volta. As 10 tribos do norte se perderam na história. As 2 tribos do sul, elas voltam, mas nem todo mundo volta. Pense, por exemplo, em Daniel, que ainda fica na Babilônia. Pense ainda também em outros personagens que não voltam. Eles ficaram, por exemplo, na cidadela de Suzã, onde ficava, por assim dizer, a capital do Império Persa. Então, o que é que acontece? Desde o período do cativeiro que nascem as sinagogas. Então, a sinagoga não foi uma invenção tão recente. As sinagogas foram um lugar de ensino da Torá, de ensino da lei. Por quê? Porque o povo tinha essa instrução no templo. Longe do templo, eles precisavam continuar estudando a lei. Então, cria-se as sinagogas, que é um lugar específico para que o povo pudesse continuar adorando a Deus e estudando a lei do Senhor. Então, na ausência do templo, Deus continuava sendo considerado. Na ausência do templo, as pessoas que tinham saído entre as nações, tinham sido levadas para a Babilônia, continuavam ali adorando a Deus, buscando a Deus. Então, se você fizer uma leitura em Daniel, você vai perceber, e você não percebe, mas Daniel é um personagem no capítulo 1. Quando você chega no capítulo 7 de Daniel, capítulo 9, nós temos ali um salto de quase 50 anos, 60 anos. No capítulo 1, Daniel ainda é jovem. No capítulo 7 e 9, Daniel já está com 70 anos. Daniel já é velho. Daniel já está velho no final do seu livro. E ele ainda continua buscando a Deus. Por que é que ele é jogado na cova dos leões? É BD, né? Por que é que Daniel é jogado na cova dos leões? Daniel estava fazendo o quê, gente? Estava o quê? Orando. Os sátrapas estavam ali inconformados com o trabalho bem feito de Daniel e queriam incriminar Daniel. Então, o que é que eles fazem? Vamos criar aqui a lei dos medos e persas. Então, o rei, olha, o senhor tem que fazer uma lei aí que as pessoas de todo o império busquem ao Senhor, orem somente ao Senhor. Falando para o rei persa, né? E Daniel está buscando a Deus 3 vezes no dia. E interessante, porque Daniel poderia fazer isso com as janelas dos seus aposentos
fechadas, mas as janelas estavam como? Abertas. Um claro sinal que o nome de Deus, depois de tanto tempo, de um homem que estava tão distante de Jerusalém, continuava adorando a Deus. E Deus está dizendo: bendito é o meu nome entre as nações, grande é o meu nome entre as nações. E olha para os sacerdotes e estão dizendo: mas vocês estão profanando o meu nome. Verso 12. Vocês estão dizendo que a minha mesa é imunda, vocês estão oferecendo de todo jeito. E verso 13. Deus aqui abre, assim, revela para nós o tipo de adoração que está sendo prestado. Os sacerdotes estão dizendo: oferecer essas coisas ao Senhor é uma canseira. Talvez você já tenha dito isso. Poxa, hoje é dia de culto. Estou cansado. Tem que ir para o culto. Mas o pastor prega tão ruim. E tem que ouvir aquele povo cantando. Não é possível. Poxa, eu sou professor, tenho que dar aula. E a gente vai oferecendo um culto a Deus, né? Cansado, quase se deitando. Meus irmãos, Deus é grande demais para uma fé medíocre. Ele não está querendo esse tipo de culto, não. Porque quando o Senhor Jesus se ofereceu na cruz, Ele não foi com indisposição. Lá no jardim do Getsêmani, Ele disse: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, suando sangue. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Verso 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus está dizendo: maldito é aquele que pode fazer a coisa certa e faz de todo jeito. Maldito é aquele que pode oferecer e não oferece da forma certa. Irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção, e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Mas a adoração a Deus não se resume aqui às quatro paredes desse templo. Nós precisamos entender que a adoração a Deus acontece lá na nossa casa, quando nós fazemos aquelas atividades rotineiras, todo dia, né? Cozinhar arroz e feijão, todo dia ter que lavar roupa, né? Todo dia não, né, pastor? Misericórdia, mas pelo menos uma vez na semana. Todo dia cuidar de menino, todo dia acordar cedo, levar menino para a escola, todo dia, toda quarta-feira vir para a igreja, todo domingo dar aula, todo domingo ir para o trabalho, todo domingo fazer isso, todo dia ir para o trabalho e tal, pegar ônibus e... A nossa vida é um culto constante a Deus. Eu sei que a gente se cansa. Eu sei que a gente muitas vezes está cansado. Mas essa é a nossa vida embaixo do sol. Essa é a nossa vida aqui. E nós devemos entender e fazer com satisfação aquilo que Deus nos confiou. Se é cuidar de menino, se é dar aula na EBD, se é cuidar bem da nossa esposa, se é fazer o almoço para o marido, se é fazer o almoço para o menino, se é lavar roupa. Eu sei que essas atividades muitas vezes nos cansam, repetidas todos os dias, todas as semanas. Mas Deus está dizendo: seja grato, tenha um coração grato em adoração, porque maldito é aquele que pode oferecer a coisa boa e oferece de todo jeito. Maldito é aquele que sabe o que fazer e não faz. E Tiago, no Novo Testamento, vai dizer que a gente peca quando sabe o que tem que fazer e não faz. Amanhã, de manhã, ao invés de você murmurar em algumas situações, agradeça a Deus. Ao invés de reclamar, e eu sei que o nosso coração é muito ávido para isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por Jesus, agradeça a Deus por sua salvação, agradeça a Deus por alguma situação difícil, pelas provações, agradeça ao Senhor. E se você pode fazer da melhor forma, faça como se fosse para o Senhor.
Faça como se fosse para Deus. Isso é adoração. A nossa vida não se resume a isso aqui, não se resume a cantar no domingo. A adoração não está restrita a vir cantar aqui nos domingos. A nossa adoração não está restrita apenas às quatro paredes e às atividades da igreja. A nossa adoração está lá fora. Nós adoramos a Deus depois que nós saímos. O nosso culto continua depois que nós passamos por aquela porta. O nosso culto continua depois que nós passamos por aquele portão. Ele acontece todos os dias, porque nós levamos conosco o Espírito Santo em nosso coração. E Deus está dizendo: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Se você no dia da conversão entendeu que Jesus foi o melhor sacrifício de Deus para a sua vida, foi o sacrifício perfeito, e que você ali, naquele momento, queria servir a Deus de todo o coração, reavive isso na sua vida. Reavive aquele dia, lembre daquele dia com gratidão. O Senhor ofereceu o seu Filho, o sacrifício perfeito para me dar a salvação, e eu quero fazer da melhor forma, enquanto eu viver nesses dias difíceis, para a glória de Deus. Por mais que em algum momento eu reclame, por mais que em algum momento eu murmure, por mais que em algum momento eu esteja talvez engasturado da vida, mas eu vou agradecer a Deus como uma oferta, a minha vida como uma oferta, o meu trabalho como uma oferta que chega a Deus em aroma suave. Essa advertência de que maldito seja o enganador mostra que Deus leva a sério a integridade da adoração. Deus não mudou, sua santidade permanece, sua grandeza exige uma postura à altura. Uma fé acomodada não combina com um Deus glorioso. Uma fé acomodada não combina com um Deus glorioso. Eu quero concluir esse sermão nos confrontando com uma escolha. Vamos continuar oferecendo a Deus o resto, ou nós vamos entregar o melhor do nosso coração para Deus todos os dias? Se Deus avaliasse hoje a nossa adoração, Ele veria reverência ou rotina, entrega ou conveniência. Deus não está buscando perfeição, meus irmãos, porque Ele sabe que nós somos caídos, mas Ele está buscando sinceridade. Ele não aceita os restos, Ele aceita corações sinceros. Ele entende a nossa limitação, Ele sabe da nossa limitação. E Ele aceita o nosso culto em Jesus Cristo, quando nós nos dedicamos a uma vida sincera de adoração a Ele, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem o Senhor Jesus é na nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, pelos meus irmãos aqui reunidos. Muito obrigado, porque o Senhor nos chama a atenção, nos adverte. Muitas vezes o nosso culto é apático, frio. Achamos que cumprir um calendário semanal de vir da igreja é suficiente. Mas o Senhor espera de nós corações sinceros, uma adoração viva, uma adoração alegre, um coração cheio de gratidão. Não porque isso esteja presente naturalmente na nossa vida, é porque nós entendemos a alegria da salvação. Nós entendemos que por Jesus nós podemos te servir em todos os aspectos da nossa vida, muitas vezes chorando, mas gratos, porque a maior riqueza que nós temos é a salvação, nós já desfrutamos dela agora. E o nosso descanso final será ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Eu te louvo, Senhor, por essa noite, pelos meus irmãos, por essa igreja, pelos 27 anos de igreja organizada e pelas vidas que aqui trabalharam antes de termos uma igreja organizada, pelos missionários, pelos irmãos que antecederam, tantas pessoas que estão aqui nessa noite, mas também eu quero te agradecer por aqueles que estão aqui, que estão realizando o teu trabalho, que o Senhor
os confirme todos os dias com a Tua graça, os console com a Tua graça, os conforte com a Tua graça, que o Senhor os encoraje e assim eles possam também ouvir aquele conselho que Paulo deu a Timóteo, serem fortalecidos na Tua graça, na graça do Senhor. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, por essa noite. Queremos Te agradecer por esse culto prestado ao Senhor. Queremos suplicar a Tua graça. E nessa noite nós queremos também declarar o nosso arrependimento por muitas situações que não prestamos a devida honra, o devido respeito e consideração ao Senhor. Ajuda-nos, meu Deus. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero falar com você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida. Você esteve nesse culto, você ouviu a palavra, mas você não ofereceu um culto a Deus. Porque o culto ele é oferecido do coração de um crente que já tem Jesus para o coração de Deus. Eu quero falar ao seu coração nessa noite e dizer que só existe um Salvador, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer que em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo, aquele que é Deus e que é homem. É aqui, nessa igreja, entre o povo de Deus, que o temporal, o eterno toca o temporal. É aqui onde nós nos reunimos para prestar o devido culto àquele que é eterno, aquele que merece toda a adoração, porque Ele criou todas as coisas. E eu quero falar contigo nessa noite, quero falar ao teu coração, se renda a Jesus Cristo como o Salvador da tua vida. Entregue-se a Ele, só assim você estará e será aceito por Deus. Enquanto isso, você é apenas um inimigo do Senhor. Você nessa noite tem a oportunidade de encontrar a graça de Deus que transforma, que salva, que restaura, te faz um filho e que te leva a adorar verdadeiramente ao Deus eterno, Criador de todas as coisas.